Shalom, amados de meu Pai, mais um vídeo para que o Eterno seja exaltado e louvado no nome. Amém? Mais uma vez com vocês, eu quero que vocês não esqueçam aí de curtir, compartilhar, né, e se inscrever no canal. Se você tem gostado aí desse canal, não esqueça de se inscrever, convide seus amigos, porque juntos somos mais fortes. Nessa ministração, nós iremos falar sobre o reino de Deus, porque ele é chegado. Esse é o tema. Eu quero ler com vocês aqui em Marcos 1, verso 14 em diante, diz assim: E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando todas as boas novas do Eterno. Cumpriu-se o tempo, é chegado o reino de Deus. Ele diz: arrependei-vos e credes no Evangelho. Bom, nós anteriormente, aconteceram alguns acontecimentos anteriores em que ele foi batizado no Rio Jordão e João, ele começou ali a pregar, né, o arrependimento. João Batista pregando, batizando, e a palavra do Eterno diz, a Escritura diz que muitos creram em Deus, muitos foram batizados, muitos, até mesmo fariseus foram batizados, muitos peruxins, né, foram batizados. Muitas pessoas vinham até João e ouviam a mensagem do arrependimento e se propunha a passar ali pelo batismo. Agora, entenda uma coisa, e logo depois, Yeshua também, Jesus, né, conhecido como Jesus, ele foi batizado e também chegou até João para que se cumprisse as Escrituras. E João falou: olha, eu não sou digno nem de desatar suas alpargatas, né, suas sandálias, né, e você vem aqui ser batizado. E Yeshua, né, Mashiach, ele diz: olha, para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra as Escrituras. Preste atenção, amados de meu Pai, que é muito importante que as Escrituras se cumpram. É muito importante. Yeshua era judeu e ele obedeceu os mandamentos de Deus, obedecia a Torá, né? E ele diz, olha, ele retrata aqui a importância das Escrituras, é importante que seja cumprida as Escrituras. Tem muita gente aí que fala que, né, já foi abolido, que não precisa mais obedecer porque já se cumpriu e tal, né? Não é verdade? E a gente ouve muito isso aí por aí, falando aí, né? Essas pessoas que não têm nenhuma base bíblica para falar isso, né? Já foi tudo cumprido, Jesus cumpriu por mim, eu não preciso cumprir. Não tem nenhum texto que fale isso em nenhuma das Escrituras, nem na Brit Hadashah, nem no Taná, né? Quer dizer, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, não tem nenhum versículo, nada que fale isso, né? Então eu creio nas Escrituras, mas eu descarto os achismos, né? Achismo a gente deixa de lado, não é verdade? Mas nós vemos ali a grande importância do arrependimento e a importância do batismo, né? Ele pregava o arrependimento, muitos estavam ali esperando a plenitude dos tempos, e sabemos que o Mashiach, Yeshua, ele veio trazer a verdadeira interpretação da Torá, porque é assim que os judeus creem, né? Que o Mashiach, ele vai vir trazer a verdadeira interpretação da Torá. E já estava sendo ali preparado o caminho, porque João Batista ele foi colocado para preparar o caminho para a pregação do Evangelho. Mas aí ele foi batizado, foi para o deserto, sofreu ali as tentações, né, as provações do deserto, né? Vamos pular um pouquinho isso aí, não vamos entrar em detalhes. E logo depois João é preso. E quando João é preso, Yeshua passa pela provação, pela prova ali no deserto, é aprovado, né? E ele vem agora anunciando aqui, nós estamos lendo agora aqui, cumpriu-se o tempo, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então ali começa a ser descrito os atos, os acontecimentos do Evangelho. Começa ali as descrições do Evangelho. Então Jesus disse, olha, credes no Evangelho. Por que no Evangelho? Por que crer no Evangelho? Entenda, a mensagem do Evangelho é uma mensagem sintetizada, é uma mensagem mais clara, mais objetiva, né? Mais objetiva para todos os povos.
Então, Mashiach, ele descreve ali, relata, o evangelho são atos que aconteceram no tempo de Yeshua. Relata os atos de Jesus. Tanto é que tem 4 evangelhos e às vezes um evangelho fala uma coisa mais detalhada, outro fala menos detalhada. Aí as pessoas começam a querer encontrar erro. Tá vendo aqui, ó? Mateus fala uma coisa, Marcos, ele omite outra coisa. Mas são o quê? Eles escreveram o quê? São testemunhas do que viram. Testemunhas. Então, muitas das vezes, você for ver um fato, vê até na televisão, aí nos filmes, né? Até no jornal, às vezes o cara conta um fato que ocorreu, a outra testemunha não viu, viu de outro ângulo e não viu todos os fatos, ela viu uma parte. E teve uma interpretação daquela parte que ela viu, né? Mas, no fundo, o que aconteceu é que o problema existiu, aquela pessoa muitas vezes, enfim, aquele ato aconteceu, a pessoa morreu, ou sobreviveu, ou foi salva, mas os detalhes, até chegar aos detalhes, eles são descritos de maneira diferente, porque as pessoas têm uma visão diferente, viram de ângulos diferentes, mas a mensagem é a mesma para todos. Então, ali o relato, Jesus ele sintetiza toda a palavra, trazendo de uma maneira mais clara, porque ele vem trazer a verdadeira interpretação da Torá. Então ele vem trazendo aqui uma revelação muito mais objetiva, muito mais clara, muito mais simples de ser entendido. Não que ele anulou qualquer coisa, que Mashiach não veio anular nada. Não veio anular, pelo contrário, diz que ele veio cumprir. Ele veio cumprir. Então não existe Novo e Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é uma só, a palavra é uma só. E o Taná é um complemento. É a verdadeira interpretação, uma interpretação mais objetiva do Mashiach, que é o que os judeus esperam realmente, a verdadeira interpretação da Torá. Então nós entendemos que Mashiach ele trouxe a verdadeira interpretação da Torá e em momento algum ele se opôs ou contradiz qualquer coisa com relação à Torá, com relação ao Taná. Então a mensagem fica, arrependei-vos. E essa mensagem, amado, arrependei-vos, ou arrependimento, é uma mensagem atual. Uma mensagem atual. Para haver perdão, é necessário haver arrependimento. E não há arrependimento se a pessoa não existe um reconhecimento dos seus atos, dos seus pecados. Então veja, o que é pecado? Pecado, segundo as Escrituras, é transgressão da Torá. Quer dizer, é desobediência à lei. Isso é que é pecado. Nas Escrituras é isso. Desobediência à Torá. E as pessoas, e você pode dizer assim, mas como é que eu vou desobedecer uma coisa que eu não conheço? Isso que está o problema. Mas, se você desobedeceu, você está em pecado, e se você está em pecado, você tem que se arrepender. Mas como é que eu vou me arrepender? Veja, a mensagem do Evangelho, ela tem algo assim de extraordinário, porque ela penetra no coração, ela fala o coração do homem. Quando você coloca o seu coração para ouvir a palavra de Deus através de Ruach Kadosh, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ela vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ela que convence você. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o roche, não é o rabino que vai convencer você do pecado. Quem convence você do pecado é o Ruach Kadosh. Ele vai fazer você olhar para dentro de você e você vai ver as transgressões que você cometeu diante de Deus e você vai se arrepender. É necessário que você se arrependa. Mas para eu me arrepender, eu tenho que reconhecer Yeshua como meu Salvador. Eu tenho que reconhecê-lo como meu Salvador. Veja, a palavra de Deus diz que eu não tenho que matar, roubar, que eu não tenho que adulterar. São vários mandamentos da palavra de Deus. E quantos mandamentos a gente transgride? Quantos mandamentos nós transgredimos? E quando nós transgredimos os mandamentos de Deus, nós nos afastamos de Deus. E você pode se perguntar para mim, mas como é que eu sei que eu estou afastado de Deus? Preste atenção, meu amigo. Quando nós estamos afastados de Deus, há uma tristeza muito grande dentro do nosso coração. Uma falta de alguma coisa, que às vezes nós queremos preencher com qualquer outra coisa. Alguns pensam que preenchendo com sexo vai dar certo. Não dá. Alguns pensam que é o dinheiro. E ganham muito dinheiro. Também não é. Uns anos atrás, aqui num bairro muito nobre aqui de São Paulo, um empresário se matou, se suicidou-se e matou os 3 filhos e a mulher. Um grande empresário, tinha até helicóptero, até heliponto na casa dele. Então, o homem tinha muito dinheiro, mas o dinheiro não o satisfez.
Então, esse vazio, não, eu tenho que ir para os bares, tenho que ir para as festas, eu tenho que viver a vida para afastar, para tirar essa tristeza. E a tristeza continua lá. Você faz aquilo que colocou no seu coração, mas a tristeza continua lá. Mas quando você recebe, reconhece que você transgrediu a palavra de Deus, quando você reconhece que você precisa ter um encontro com Yeshua, um encontro com o Eterno através de Yeshua, isso toca no seu coração. Você sente que você precisa. É uma necessidade, né? Mas para isso, você tem que estar disposto a ouvir a palavra de Deus. Então, aqueles homens, apesar deles cumprirem a lei, apesar deles estarem debaixo da Torá, cumprindo, havia um vazio no coração deles. E João Batista diz: arrependei-vos e credes em Deus. Arrependei-vos e sejam batizados. E eles foram até lá, por quê? Eles sentiam um vazio também. Eles sentiam também esse vazio. Porque senão não teriam ido. Faltava alguma coisa na vida deles. Talvez seja o que falta na sua, que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, nesse dia, ou nessa manhã. Né? Talvez falte alguma coisa. E mesmo eles conhecendo a palavra de Deus, sendo israelitas, conhecedores da palavra, faltava alguma coisa. Veja, até os peruxins, até mesmo os peruxins, né, os fariseus, foram até João Batista. E ele chamava de raça de víboras, muitos agiam de má fé, muitos transgrediam duramente a palavra, né? E eles chamávamos de raça de víboras. Não que todos fossem, né? Não que todos fossem. Mas havia uma necessidade de ter um encontro com Deus. Havia uma necessidade de sentir Deus mais próximo. Havia uma necessidade de se aproximar mais de Deus. E por isso que eles foram até João Batista, porque faltava alguma coisa. Talvez seja o que falte na sua vida. Talvez esteja faltando algo na sua vida. E você precisa ter esse encontro hoje ainda com o Eterno. E não endureça seu coração. Quando diz a palavra da verdade, não endureça o vosso coração, porque o dia da salvação é hoje, diz a palavra de Deus. Então, Jesus, ele continua, primeiramente foi João Batista: arrependei-vos e sejam batizados. Arrependei-vos, quer dizer, batizado, né? Morrer para o mundo, ressuscitar com Cristo. Batizado, quer dizer, ter uma aliança, fazer uma aliança com Deus. O que João Batista estava dizendo? Olha, renova a sua aliança, renove a sua aliança hoje, seja batizado, renove a sua aliança. Né? Então, João Batista ele estava pedindo, falando para o povo, Deus falando através do povo, para que o povo renovasse a sua aliança através do batismo. E o que acontece? Logo depois, João Batista é preso, Jesus é batizado, vai para o deserto e ele vem então anunciando agora o Evangelho. E a mensagem é a mesma: arrependei-vos e credes no Evangelho e sejam batizados. E essa mensagem é atual, essa mensagem é para você que está ouvindo a palavra de Deus nesse dia. Arrependei-vos e credes no Evangelho e sejam batizados. Então, em Mateus 4,17, nós vemos Jesus falando a mesma coisa. Naquele momento em diante, Jesus passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus, quer dizer, é chegada a salvação. O reino dos céus está entre nós. É chegada a salvação em Cristo Jesus. São boas novas. O que é o Evangelho? São boas novas de salvação. São notícias maravilhosas, notícias esplendorosas, né? É o Evangelho. Então, veja, boas novas de salvação. Credes no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é chegado e já está entre nós. Agora, para nós entrarmos no reino de Deus, é necessário nós nos arrependermos. É necessário ter o arrependimento. E é necessário ser batizado. Então, o reino dos céus está aqui, está do teu lado, está dentro do teu coração. Mas para você acessar o reino de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, é necessário que você se arrependa e seja batizado. Então ele diz: olha, é chegado o reino dos céus. Em Atos 2,38 diz assim: orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejas batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. É um progresso, né? Ele vai explicando como acontece, o que acontece com a gente quando recebe, quando é batizado, quando tem um arrependimento.
é bênção em cima de bênção, né? Então, para você se arrepender, você precisa reconhecer que você cometeu pecados. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas até aquele líder lá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós precisamos ter um encontro com Yeshua. Todos nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então ele diz, seja batizado. Ele era batizado, mas não no nome de Mashiach. João batizava, mas não no nome de Yeshua. Mas agora, com a morte e ressurreição de Yeshua HaMashiach, né, que foi pendurado no madeiro, está sentado à destra de Deus nos céus, agora tem que ser tudo no nome dele. E Pedro diz, arrependei-vos. A mesma mensagem que João Batista pregava, arrependei-vos. A mesma mensagem que Yeshua pregava, Jesus, arrependei-vos. Agora os discípulos, né? Os discípulos de Yeshua, os apóstolos, o apóstolo Pedro estava dizendo, arrependei-vos. Então essa é a mensagem atual, essa é a mensagem do Evangelho. E seja batizado no nome de quem? No nome de Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua, que é o batismo, como diz aqui Pedro, né? Para perdão dos pecados. Para perdão. Então o pecado é que afasta o homem de Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa ser batizado para receber perdão dos seus pecados, dos meus pecados. Eu preciso fazer isso. E receber o dom do Espírito. Olha só que maravilha. A palavra dele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então agora nós somos selados com o Espírito. E o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, ele denota o quê? Que nós pertencemos a Deus. Então, fazendo um resumo, você precisa crer no Evangelho, você precisa se arrepender, você precisa ser batizado, você precisa ter perdão dos seus pecados e receber o dom do Espírito Santo e ter o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus possa te abençoar, né? Não esqueça de curtir, de compartilhar, né? E de se inscrever no canal. Vamos todos juntos, né? Juntos somos mais fortes. Shalom Adonai.